Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a maior operação contra o crime organizado da história. O Lula falando pra caramba, o Lewandowski falando pra caramba, o Haddad falando pra caramba. Mas no final da conta, meu amigo, olha só, e aí, quantas pessoas foram presas mesmo, né? Olha só, foi 6 pessoas, de 14 alvos que deviam ser de mandado de prisão, só 6 pessoas foram presas. E o pessoal está dizendo aqui que não, que conseguimos atingir o andar de cima do crime organizado. E pegaram esse dinheiro aqui, só isso daqui. Quer dizer que toda a apuração que teve, essa movimentação toda, 1.400 agentes da polícia, não sei o que lá, fizeram escarcéu com essa operação carbono oculto, não sei o que lá, e pegaram isso daqui. Assim, é bastante dinheiro isso daqui, eu quero, né? Mas vamos combinar, a gente já viu um monte de operações com muito mais dinheiro por coisa muito menor, né? E 6 pessoas presas só. O que está acontecendo nessa história é que isso para mim está mais do que claro. Pode ter até começado essa operação como uma operação legítima, realmente queriam, né, resolver o problema lá do PCC com os postos e coisa e tal, mas isso se transformou nessa enorme operação midiática envolvendo a Faria Lima e não sei o que lá, não sei o que lá, por motivos puramente marqueteiros, de marketing político. Essa notícia foi sugerida por Índio do Mato Grosso, Lula roubou esse nome e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, quando eu anunciei essa operação ontem, eu já achei estranho que, pô, caramba, o crime todo aí é forçar os caras a vender posto de combustível e coisa e tal. É um crime, não tenha dúvida, é um crime grande. Mas essa operação deste tamanho, essa coisa tão grande, né? E aí o Lula tá falando aqui que é a maior operação contra o crime organizado da história, né? Eu já falei para vocês que as últimas pesquisas têm mostrado que o grande problema que o Brasil vê, que o brasileiro sente aqui, é a insegurança, né? E isso não é de hoje, é uma coisa que é sempre vista e que o governo Lula, os governos da esquerda têm dificuldade em conseguir lidar com isso porque eles são associados a essa segurança. Todo mundo sabe que a esquerda é ligada a grupos terroristas, né? Que sempre foi historicamente aqui no Brasil, né? Então, muito do apoio do Bolsonaro, né? Veja, é preciso separar isso, tá? É lógico que existe, as pessoas apoiam o Bolsonaro por diversos motivos, né? Muita gente, por exemplo, pela pauta de costumes. A pauta de costumes não me interessa. Eu apoio o Bolsonaro pela pauta econômica, exclusivamente. Só a economia que me interessa. Ele defende um Estado menor, pelo menos não crescer o Estado, como é o caso do Lula. Pronto, para mim já tá bom, já é menos pior alternativa nesse caso. Mas muita gente apoia o Bolsonaro exatamente pela visão de que ele é um cara mais durão com o crime, coisa e tal, e que faria uma coisa tipo o Bukele lá de El Salvador. Eu sempre falei para vocês, o Bukele, eu não gosto da forma como o Bukele trata as coisas lá, eu acho que é perigosíssimo o que ele faz lá de limitar as liberdades individuais em nome da segurança. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a maior parte do povo gosta disso pra caramba, se sente insegura e acha que se o governo for lá e bater usar uma polícia muito forte, coisa e tal, vai acabar no final estando num lugar mais seguro, né? Enfim, então o que o Lula está querendo fazer? E essa estratégia é uma estratégia que já foi cantada essa pedra, tá? A gente já falou, já fez vídeos aqui. Quem é o autor dessa estratégia é o Zé Dirceu. O Zé Dirceu, vocês sabem, voltou para o governo Lula, né? Então você pode achar estranho que o Lula está fazendo algumas coisas agora inteligentes agora no governo, né, como essa operação, por exemplo, para poder passar a questão do PIX, né? Isso é outro objetivo dele. Ele quer passar esse marketing político no final, que não estamos fazendo uma mega operação contra o PCC. Não, nós brigamos contra o PCC, sendo que toda essa operação aqui começou em São Paulo, tá? Tudo foi de São Paulo. Só na última hora que o governo federal entrou e colocou a parte da Faria Lima. A parte da Faria Lima foi do governo federal, justamente para tentar dizer que não, que é o Lula que está fazendo a maior operação da história, não sei o que lá. E a verdade é que, se você parar para pensar, não foi uma operação tão grande assim, né? Totalmente atípico, diz o delegado da Polícia Federal, sobre a maioria dos alvos da operação contra o PCC não ter sido encontrada. Primeira coisa, foram só 14 mandados de prisão. Para uma operação desse tamanho contra uma máfia, você imaginaria que teria um número de mandados de prisão muito maior, né? 14 pessoas? Não, é bastante gente, mas de novo, a minha preocupação é o tamanho dessa operação como um todo. E desses 14, só conseguiram pegar 6.
E, de novo, né, para uma operação dessa, a maior operação da história, né? Aqui, ó, de novo, aqui, ó, coletinho, ações contra o PCC revelam o andar de cima do crime organizado. Não estamos pegando peixe pequeno, estamos pegando o andar de cima do crime organizado. E quem são essas pessoas que a gente não viu o nome até agora? Quem que é o andar de cima do crime organizado que eles estão falando aqui, né? E estão colocando aqui algum dinheirinho aqui, mas pô, não parece uma coisa tão grande assim no final das contas. Aqui, ó, escritório sem computadores e alvo fugindo em lancha levanta suspeita da Polícia Federal de vazamento da operação que mirou o PCC. Como você pode imaginar, né, o PT fazendo uma operação dessa, o PT é ligado a ao crime, né? Então, no final das contas, vazou a informação e muitos fugiram. Mas mesmo que tivessem os que fugiram, para pensar, eram só 14 procurados, é só 14 mandados de busca. Não está estranha essa história? Essa história está muito estranha, né? Aqui, ó. De novo, qual que é o objetivo aqui? Tentar colocar o Lula como um cara que combate o crime, que não é ligado ao PCC, que combate o PCC, tentar voltar com a portaria do PIX. Aqui, ó, a Receita descarta a portaria do PIX, mas edita uma nova norma para enquadrar fintechs, que é muito pior do que a portaria do PIX. Lembra aquela portaria do PIX de cobrar imposto de você que usa o PIX? Aí que tá, o pessoal fala assim, não, Peter, mas olha só, tá vendo essa portaria do governo? Eles só vão atacar as quadrilhas organizadas. Meu amigo, para com isso, a quadrilha organizada não precisa da norma. Tanto que ele atacou a quadrilha organizada sem a norma agora. A quantidade de dinheiro que movimenta essas quadrilhas não precisa de norma para ficar vigiando isso. O governo consegue vigiar pela quantidade, pelo volume. Ele quer a norma para vigiar você que faz trabalho, que faz qualquer coisinha aí no final de semana e coisa e tal, e tá ganhando por fora em Pix. Ele quer que você seja vigiado nessa história, né? Então é para isso que existe essa norma, para cobrar imposto mesmo das pessoas. Não tem outra alternativa, não. É pior ainda agora, porque parece que ele acabou com todos os benefícios das fintechs, arrisca até ter fintech quebrando por aí, tá? Aqui, ó. Depois da operação fizeram uma coletiva de imprensa que foi propaganda pura. Só falando, o Lewandowski dizendo que tem que aprovar a PEC da segurança, aquela PEC da segurança unificada, que é um absurdo também essa PEC, mais uma vez tentando ganhar protagonismo nessa história, sendo que não tem jeito, cara, isso não vai colar. A esquerda é historicamente associada ao crime, não tem como colar isso na visão da população brasileira, né? Agora, o que eles estão dizendo é isso aqui, ó, a Receita Federal vai enquadrar fintechs como bancos a partir de amanhã, diz Haddad. Não quero nem saber, eu vou fazer a coisa agora toda de cobrar imposto dos PIX do pessoal do mesmo jeito mesmo e pronto, nos fudemos nessa brincadeira. O governo armou essa coisa toda de fazer uma grande operação e coisa e tal para botar a fiscalização do PIX e arrecadar mais dinheiro enquadrando o pessoal, né? E também querem a PEC da segurança. Tudo bem que o relator está dizendo aqui que PEC da segurança é só perfumaria diante do avanço do crime organizado. E eu concordo. Mas veja, por que o governo quer essa PEC da segurança? Porque isso daria controle para o governo federal de todas as polícias estaduais do Brasil. Ou seja, aí pronto, aí acabou. O Lula tem controle de todo mundo agora, né? O golpe em 2026 fica muito mais fácil para ele dar no final das contas, né? Agora, eles falaram sobre andar de cima do crime organizado. Se prepara aqui, ó. Operação Carbono Oculto e políticos graúdos. A Operação Carbono Oculto também vai alcançar uma outra ponta, os políticos, mas não qualquer político, mas alguns que estão no topo de alguns partidos políticos, todos mais à direita. Ou seja, a operação visa também associar a direita ao crime organizado. Vão pegar alguns partidos mais à direita. Políticos do Centrão estão com a respiração presa. Carbono Oculto aconteceu nessa quinta-feira, o objetivo é investigar. Olha só o golpe acontecendo na nossa frente, tá? Isso aqui é coisa do Zé Dirceu, cara. Certamente vão tentar jogar o pessoal da direita, né, como os cabeças dessa história toda, para poder desarticular o Centrão, botar o Centrão refém do governo, né? É a polícia que investiga, do mesmo jeito que inventaram um relatório fantasioso para dizer que teve golpe do Bolsonaro, que não teve golpe nenhum. Vão fazer um relatório fantasioso dizendo que tem determinados líderes da direita no Brasil ligados ao PCC, ligados ao crime organizado, e aí justificar aquilo que eu falei para vocês. Por exemplo, vamos supor, aqui não está falando nada do Valdemar da Costa Neto, do PL, né? Quem eles estão falando é esse cara aqui, ó. Quem é Ricardo Magro, dono da Refit, ex-advogado de Eduardo Cunha e alvo da operação contra o PCC
na Faria Lima, né? Então o Eduardo Cunha, vocês sabem, é ligado ao Arthur Lira, é ligado ao Hugo Mota, é ligado a um monte de gente do Centrão, né? E aí pronto, o Lula vai lá em cima do cara lá e vão tentar dar um jeito de ligar da mesma coisa. Ah, mas não tem ligação nenhuma, é só amigo, não sei o que lá. Meu amigo, eles inventam coisa, inventaram com o Bolsonaro um monte de coisa ponta solta, sem nenhuma lógica. Eles foram lá e disseram, criaram aquela ficção científica toda. É o que vão fazer aqui para tentar destruir a direita de qualquer jeito, meu amigo. Se preparem, a coisa vai ficar feia. O golpe tá vindo aí. Iria fazer isso ano que vem. Em 2026, o Lula estava preparando para dar um golpe já. O que acontece é, com o fato da pressão do Trump agora, eles não têm alternativa, eles têm que dar o golpe rápido, porque eles sabem que estão perdendo o controle. A única notícia boa dessa história é isso. Isso aqui claramente é algo que algo desesperado. Dá para ver que eles queriam uma operação muito grande, coisa e tal. Mas vamos combinar, um negócio, 6 pessoas presas só. Aqui, juntou aqui, o que tem de dinheiro aqui? Eu não sei, né? 100, 200, 300, isso aqui é R$1.000, né? Cada pacotinho desse aqui. O que tem aqui? 50 mil reais? 50 mil reais é muito dinheiro, eu sei, mas para uma operação desse tamanho, né? Cadê o dinheiro? Cadê a coisa desse pessoal, né? Então, eu não sei não. Isso me pareceu um tiro na água, essa história toda. Eles estão querendo fazer esse negócio, o objetivo era fazer uma grande ação para poder justificar, perseguir a direita completamente, mas acabou que, fora o estardalhaço do Lula falar que é a maior operação contra o crime organizado e não sei o que lá, em termos de resultado, a gente não vê muita coisa, né? E vão tentar chegar em políticos? Certamente vão tentar chegar em políticos, não tenha dúvida. E veja, a Refit é aqui no Rio de Janeiro, tá? É a antiga refinaria de Manguinhos aqui, sempre teve sempre teve coisa de enrolado nisso daí, tá? Mas certamente vão tentar chegar a alguns políticos aqui da direita, do Centrão principalmente, e a ideia, é lógico, é anular a direita em 2026, proibir a direita de concorrer em 2026. Porque eles sabem, né, a gente está falando, o PL vai conquistar a maioria no Senado ano que vem. A única questão, o PT só tem expectativa de eles não conseguirem a maioria para fazer impeachment, né, os 3/5 que precisa para fazer impeachment, ou é 2/3? É 2/3, né, para fazer o impeachment. Os 2/3 para fazer o impeachment. Se o PL conseguir 2/3 de bolsonaristas no Senado, acabou, né? Eles sabem que acabou. Eles tiram o pessoal do STF e fazem todo um governo mais à direita, mesmo que o Bolsonaro não esteja na presidência. Agora, a questão toda é como é que você impede isso? Uma maneira é você acabar com o PL completamente. Faz uma ligação maluca aí desse negócio. Não deve ter ligação nenhuma clara, mas da mesma forma que não tinha no caso do golpe, já inventaram aquela lorota toda e estão tentando propagar essa lorota toda, vão tentar de novo. Meu amigo, estamos indo para Venezuela, tá? Mais rápido do que a gente imaginava. Mas, de novo, eu acho que a notícia é boa, porque eles iam fazer isso ano que vem. Eles fizeram agora no desespero, tá? E, bom, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Chefe da Receita diz que polêmica do Pix abriu brecha em fintechs que beneficiou o PCC. A maior lorota da história, esse negócio de dizer que foi o vídeo do Nicolas que causou o problema. Sendo que a investigação toda é de 2020 a 2024. O vídeo do Nicolas foi em 2025. Então como que o vídeo do Nicolas fez qualquer diferença nessa história aqui? Não teve lógica nenhuma isso. E como teve a operação, isso mostra que você não precisava da vigilância sobre as fintechs, não é mesmo? Não teve a operação do mesmo jeito? Então... Ou seja, esse pessoal ainda vai tentar jogar lama no Nicolas ainda por conta disso, sem sentido nenhum. Mas, de novo, repito para vocês, o lado bom dessa história é que claramente isso foi feito de forma atrapalhada, claramente isso foi feito às pressas. Isso era algo que eles estavam planejando para o ano que vem. Tiveram que fazer agora por conta da pressão americana aqui no Brasil para tentar garantir a condenação do Bolsonaro semana que vem lá no STF, né? Vamos ver o que vai sair disso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.